Instrumentos ópticos. É disso que se trata essa aula. E o Cláudio vai ilustrar muito bem esses conceitos, né? Ora, o que seria a astronomia e a astrofísica sem os telescópios? Saberíamos muito pouco a respeito do universo. Ou a biologia e a medicina sem os microscópios. Veja, os instrumentos ópticos desempenham um papel muito importante nas nossas vidas. Aliás, a primeira ilustração do Cláudio é justamente sobre um instrumento óptico que nós temos à nossa disposição, né, para que a gente possa enxergar, né? Então, o Cláudio provavelmente vai começar por um olho. Ele matou um gigante e trouxe o olho do gigante aqui, né, para a gente ver, então, como funciona. E depois vamos aqui mostrar, ilustrar bem. Inclusive, você vai abordar a questão de como corrigir alguns defeitos, né, Cláudio? Muito bom. Então, vamos lá. Vamos lá. Bom, Gil, vamos começar então pelo olho, né, o olho míope, né, no caso. Vamos ilustrar como é que você pode corrigir um olho míope e o que acontece com o olho míope, né? E depois nós vamos aqui para essa bola de isopor. Bom, isso aqui se representa então o olho, aqui seria, no caso, a córnea, depois o cristalino. Ali o cristalino, né? Porque é uma lente, na verdade, né? Eu tenho duas variável, lentes, né? Isso. Eu teria uma outra lente aqui, que seria uma lente ajustável, que seria o cristalino. E aqui na frente, a córnea, aqui. a córnea. Exatamente. Tá. Tenho dois, né? Fora aqui o líquido que tem dentro do olho, né? Então, na verdade, não é tão simples como parece, mas dá para mostrar o efeito que a luz sofre dentro do olho, né? Então, aqui eu vou colocar... E aqui eu quero chamar a atenção, a retina aqui no fundo, a retina, né? Aqui, sim, isso, onde são sensores, né? Ópticos, exatamente. Porque é onde a luz deve chegar, num ponto bem específico, né? Exatamente. Bom, aqui então seria a representação da córnea e cristalino, que é o conjunto óptico, né? E aqui o raio de luz, né? Então, olha, aqui o raio de luz passando bem no meio do olho, ele não sofre desvio, ele vai reto, né? Porque ele incide perpendicularmente à superfície. Agora, colocando 3 raios de luz, ou 5 raios de luz, a gente pode observar que o foco ele está aqui, longe da retina. Ah, tá, porque o ideal é aqui. Exatamente, a imagem cai aqui. Num ponto aqui da retina. Exatamente. Então, esse representa um olho na qual a imagem não está caindo perfeitamente na retina, né, no foco. Na fóvea, né? Uma regiãozinha da retina, né? Sim. Que é importante que ele chegue aqui. Exatamente. Então, nesse caso, a pessoa com miopia ele não vai enxergar muito bem, ele vai enxergar tudo meio embaçado, né? Não então, esse é o míope. A imagem se forma antes aqui da retina. Isso. Aí eu, para corrigir, coloco uma lente divergente. É um óculos, né? É um óculos. Na verdade, eu tenho que divergir esses raios de forma que ele, né, chegue agora. Então, isso aqui representa então um óculos divergente, né? Uma lente divergente. Então, a gente, colocando aqui, a gente pode reparar que agora o foco ele está caindo aqui. Olha aí, pronto, você resolveu o problema. Tá certo? Aqui, né, sem óculos. Pronto. Né, e aqui com óculos. Com o óculos a imagem se forma aqui. Exatamente. No ponto certo onde ela deve estar, na verdade, né? Isso. Então, isso é uma lente divergente para miopia. Agora, tem outro caso que seria a hipermetropia. Então, eu vou pegar agora um outro olho menorzinho, né, para se adaptar à lente que eu tenho aqui. Então, deixa eu ver aqui como é que está, bem no eixo, né, no eixo óptico. Aqui, então, um olho hipermétrope, aqui a lente, né, do olho. Então, vamos ver o que acontece nesse caso. Olha só, né, o foco se forma aqui. Né? Muito longe da retina, né? Muito na parte longe, de trás. deveria ser aqui. Exato. Então, mesma coisa, ele vai ver embaçado, né, um objeto. Tá? Então, para corrigir, o que tem que fazer? Tem que convergir mais esses raios aqui para a retina. Né? Então, tem que usar uma lente convergente. Uma lente convergente, claro, para convergir ali. Isso. Então, colocando aqui, a gente pode observar que agora corrigiu. Olha só, aí agora está bem aí está. no foco.
Aí está. Então, existem outros defeitos da visão, como a córnea está meio irregular, né? Então, tem outros tipos de defeitos da visão. A vista cansada, né? Porque quando o cristalino já não consegue mais focalizar, né? Ser muito flexível, isso, né? Exatamente. Isso acontece com uma idade, com na verdade, idade, né? Exatamente. Né? Então é isso, existem vários tipos de defeito da visão, mas graças aos instrumentos ópticos, como o óculos, né, a gente pode corrigir, né, e melhorar bastante, né, a qualidade de vida. Você queria mostrar aqui então o okay, olho lá do gigante que você trouxe? Bom, esse olho aqui é muito fácil de montar. É uma bola de isopor que você compra e que são duas metades. Então basta abrir um buraco, né? E escolher uma lente dessas, que também é muito barato, né, muito fácil de encontrar, e você achar um olho de tal forma que o foco da sua lente caia mais ou menos aqui atrás. Quer dizer, seria a retina, o análogo da retina. Da retina, exatamente. Então, aqui eu tenho uma lente igual a essa daí, né? E aqui atrás eu colei um plástico translúcido. Né? Então, é um plástico que a imagem vai ser formada aqui. Então aqui a gente pode observar como que funciona o olho humano, né? Aqui seria a retina, né? Aqui o cristalino, né? A córnea, lógico que dentro do olho tem o líquido lá dentro, né? Mas só para representar como é que se forma a imagem. Então eu vou passar por aqui e a gente vai olhar você através do olho. Então aqui a gente pode ver o Gil de ponta cabeça aqui. A imagem do Gil formada aqui de ponta cabeça. Então, o mesmo princípio da câmera fotográfica. Aparece invertida a imagem, né? Isso, aparece uma imagem real, né? Invertida. O nosso olho tem que ser uma lente convergente, porque se fosse uma lente divergente não haveria imagem, né? Então seria uma imagem virtual. Muito boa essas experiências, né? Porque ilustra o princípio de funcionamento, né, do olho humano e também analisa defeitos, né, e como corrigir esses defeitos. Muito bom, Cláudio. O protótipo das lentes esféricas, né, é a lupa. Né, a lupa. Ela é útil porque ela aumenta, né, o tamanho dos objetos, né, para a leitura. As pessoas com a vista cansada, né, usualmente fazem isso, né, para aumentar, claro, o tamanho dos objetos, né. Agora, a experiência que o Cláudio vai fazer, na verdade, envolve, sim, lentes, né, como a lupa, né, como a lupa. Agora, o que eu acho interessante é que ele vai ilustrar um efeito muito interessante. Essa lente aqui, por exemplo, ela é feita de vidro, né? Índice de refração 1,5, que é maior do que o índice de refração do ar, né? Agora, ele vai utilizar a água, não é isso? Dentro da água, não é mais o ar, agora é a água. E agora é interessante, porque ele pode ter uma lente dentro da qual ele tem algum fluido, né, com índice de refração menor do que o da água ou maior do que o da água. E agora a gente vai ver, né, o efeito disso, porque a gente às vezes analisa só os raios das superfícies, mas às vezes a gente se esquece da relação entre os índices de refração. Então eu achei muito bonita essa experiência. Vamos lá, Cláudio, explica pra gente. Bom, isso aqui é A sua lente é isso aqui, seria isso aqui, né? É isso aqui, exatamente. Tá. Essa é uma lâmpada incandescente, né, dessas comuns, que já nem se usa mais, né? Então tem muitos desses que o pessoal está se desfazendo. E é muito fácil da gente montar essa lente, né? Basta tirar a tampinha onde vai aqui o contato elétrico, é muito fácil uma tirar. lâmpadazinha, pronto, como é fácil produzir isso. Com uma chave Nossa, de é uma fenda, experiência facílima para reproduzir. Sim, isso Nossa. é uma lâmpada muito frágil, né? Então Eu gostei tirar que a você tampinha. manteve até mesmo isso para deixar exatamente. claro que é obtido de uma lâmpada. Isso. E qualquer chave de fenda, um alicate, consegue quebrar, porque ele é muito fraquinho, muito frágil. Tá? Então, uma vez que você pegou esse invólucro, né, que é uma esfera,
Bom, então agora vamos mergulhar essa lâmpada com Uma ar lente dentro. com ar, né? Com ar dentro, exatamente. Mergulhando na água, olha, ele vai formar uma lente divergente. Isto, o tamanho é menor, né? Das Isso. letras, agora fica menor, inclusive, né? A imagem não é Aham, invertida, aham. né? A imagem é Aham, direita e menor, né? Bem Aham. menor, olha. Aham. Agora, se eu fizer entrar água, olha, colocando água dentro da lâmpada. Agora, no interior dela, você tem um meio que é a água, né? Exatamente. Mas então, não muda nada, porque é a água, né? Isso, água Dentro com da água. água. Exato. Então Entendi. acaba o efeito da lente divergente. Ah, muito bom, claro. Era o que seria de se esperar, né? Isso, Ok, é o mesmo praticamente meio. não altera, né? Por outro lado, se eu tiro ele da água, ele forma uma bela lente convergente, né? Cujo aumento é bem grande. Então você pode usá-lo como uma lupa, né? Nossa, agora é lupa mesmo, claro, é lupa. Fica bem maior cada letra, né? As letras são aumentadas, né? Isso. Então aqui fora, água com ar, eu tenho uma lente convergente. Encosta mais isso no universo para a gente ver. Isso, bem, isso. Que ficou, agora sim, ficou fácil realmente ver. Muito bom. Que efeito interessante. É uma relação entre os dois índices, né? Num caso, ela se comporta como convergente. E no outro como divergente, né? E se você quiser, pode mudar o líquido, por exemplo, comprando glicerina, né? Glicerina a gente compra na farmácia e colocando glicerina aqui nesse vidro, a gente pode observar que mesmo dentro da água ainda há o efeito de lente. Porque a glicerina tem um índice de refração maior do que o da água. Então ele forma uma lente dentro da água também e fora um aumento maior ainda do que o da própria água. Ok, muito bom mesmo. Eu nunca naveguei num submarino, eu nunca tive essa experiência, infelizmente, né? Mas assistindo alguns filmes, né? Tá ali o mar, às vezes calmo, às vezes encapelado, né? E repentinamente surge uma pontinha. Essa ponta é uma parte do periscópio, porque aí quem estiver dentro do submarino vai ter acesso a tudo que está em volta, né? E o Cláudio construiu um periscópio bem simples, claro, mas não precisa também sofisticar. É claro que dos submarinos é muito sofisticado, né? Esse aqui não, é bem simplesinho. Cláudio, explica aqui para a gente como funciona isso. Tá. Então aqui eu tenho um cano de PVC e basta fazer dois cortes, né? Um corte é 45 graus aqui e outro corte é 45 graus. Então é muito fácil para o professor construir esse periscópio. Dúvida. E dois espelhos planos, né? Dois espelhos planos. Só colados, dois espelhos planos, né? Exatamente. Alguns usam prismas, né? Quando são mais sofisticados. Você pode usar lentes. Mas isso né? é lente, ok. Mas esse é simples, Muito é o mais simples. Então aqui você pode observar, olhando por aqui, né? Que seria o ocular, né? Olhando aqui. Você consegue ver aqui em cima a minha mão? Isso. Tá que interessante. Sim, dá para ver perfeitamente. Nossa, muito bom. Então, a imagem que vem daqui, eu posso, né, mudar ela de direção. Eu vi sua mão utilizando o periscópio. Isso. E aqui, então, a gente pode mostrar para a câmera, né? Aproximando aqui da câmera, a gente pode, talvez, enxergar o professor Gil. Acabamos de ver uma demonstração, uma construção de um periscópio muito simples, né? Mas é um instrumento óptico, muito útil. Obrigado, Cláudio. Projetores. Eu tenho uma certa idade, né? E por isso já utilizei vários tipos de projetores ao longo da minha vida, né? Talvez vocês não se lembram, claro, são mais jovens, né? Os alunos, né? Do tempo dos projetores de slide, né? Você tinha e projetava a imagem, né, numa tela, né, para você ver as fotos que você tirava, né, e transformava em slides, né? Também já dei muitos seminários utilizando um projetor de transparências, né?
Agora, hoje em dia, não. Perdeu a graça, né? Porque você tem esses projetores modernos, multimídia, né? E que, de certa maneira, quase que acabaram com esses projetores antigos, né? Eu, de qualquer maneira, eu guardei dois, né? Tem um pequeno museuzinho onde eu guardo esses dois, né? Antigos, né? Não uso mais. O Cláudio vai ilustrar agora o princípio de funcionamento dos projetores, né? Isso. Então, vamos lá. Tanto os antigos de slide como os modernos, eles usam o mesmo princípio, né? Basicamente uma lente convergente. Aqui seria o objeto, no caso seria a tela que você quer projetar. Nós vamos usar a tela do celular. Né? Do celular. Isso, aí porque ele você vai projetar a tela do celular. Isso, exatamente. Né? Então, para isso a gente vai ter que diminuir bastante a luz, né? Porque a luz que vem do celular é bem pouca, né? Então, para isso a gente precisa escurecer bem a sala, né? Então, vamos deixar ela bem aqui assim, de frente. E aqui a gente pode observar, olha, a imagem da tela. Está lá, a imagem. Está aqui de ponta cabeça, na verdade. Né? Se a gente conseguisse diminuir mais ainda a luz... Opa, apagou aqui. Então, ficaria um pouco mais nítido aqui a imagem. Né? Então, quanto mais escuro tiver a sala, melhor. Agora, se você quiser aumentar o tamanho desta imagem, basta colocar ele mais perto do foco, né? Foco aproximar mais, né? Aí agora eu posso aumentar aqui, né, a imagem. Então, dependendo da distância que você coloca a lupa, você pode obter imagens bem maiores. Né? Você pode ampliar essa imagem. Então, basicamente, esse é o princípio dos projetores. Todos os projetores, né? Tanto os de multimídia como os antigos, eles utilizam uma lente convergente para projetar a imagem. Seria o contrário do olho humano. Ok. Bem ilustrado. Telescópios, instrumentos ópticos que provocaram uma verdadeira revolução em relação ao entendimento do universo, das partes que o compõem. Né? Nós estamos falando aqui de telescópios ópticos, porque também tem os radiotelescópios, né? Utilizando a luz. Esse que é o ponto, né, a ser destacado aqui. Acredita-se que, aliás, em relação a isso quase que existe um consenso, porque o próprio Galileu cita algumas pessoas, né, como tendo desenvolvido esse instrumento, né? Hans Lippershey. Acredita-se a ele, né, no ano de 1608, a invenção do telescópio. Mas Galileu não demorou um pouco mais de um ano para construir ele mesmo, né, o seu telescópio. Né? Um instrumento bastante simples. Né? O Cláudio vai agora explicar o princípio de funcionamento né, do telescópio de Galileu, na verdade. Então vamos lá, Cláudio. Bom, é uma montagem muito simples que usa uma lupa e aqui uma outra lupa, só que menorzinha, com uma distância focal bem pequena. Né? Então, duas lupas, então. Duas lupas, exatamente, legalmente. O ideal é que essa aqui, que é a objetiva, é aquela lente que fica perto do objeto. Né? E a ocular é a que fica perto do olho. Fica perto do olho, né? Ali, no caso, é perto da câmera ali. Isso, exatamente. Que é o nosso olho agora. Nosso olho. Então, nós temos uma imagem, né, invertida, escrito Univesp, né? Só que a olho nu, daqui, praticamente você não consegue ler. Não consegue né? ler. Que é uma letra muito pequenininha. Muito pequenininho, né? E a ideia é você aumentar o tamanho daquela imagem, né, usando duas lentes. Essa primeira, ela vai pegar a imagem, vai convergir aqui no foco, né, porque é uma distância muito grande, e a partir dessa imagem você usa uma segunda lupa para aumentar a imagem formada pela primeira. Então, a ideia sempre é você usar uma lupa de distância focal muito grande. Né? Mas como é que você vai fazer isso para comprar uma lupa? Né? Basta descobrir qual é a distância focal. É fácil. Pega uma lâmpada distante, algum objeto luminoso distante e aproxima, por exemplo, de uma folha de papel. E a hora que ele focalizar, essa distância vai ser a distância focal. Se uma distância focal for de 50, por exemplo, 50 centímetros, né? E aqui a distância focal, por exemplo, for de 5 centímetros, a relação entre as distâncias focais é que vai dar o aumento. Né? Então,
o foco da primeira, da objetiva, dividido pelo foco da segunda, a ocular, vai me dar o aumento. Então seria 50 centímetros aqui, 5 centímetros aqui, 10, né? Então seria um aumento de 10 vezes. Né? Esse seria o aumento do meu telescópio. E esse é um telescópio de Galileu, né? Também conhecido como telescópio astronômico. Ela inverte a imagem, né? Porque para você observar uma estrela não há necessidade de que a imagem... Não tem problema nenhum. Estrela é esférica mesmo? Isso. Então, essa é uma lente, é um telescópio mais simples que existe, né? Ela inverte a imagem e usa apenas 2 lentes convergentes. Então, se a gente olhar, né, vamos ver o que a gente vai ver agora. Vamos olhar ali o que está escrito universo. O que a gente gostaria de destacar, antes de encerrar, né, é que alguns instrumentos ópticos conjugam um conjunto muito grande de lentes, de espelhos, né? De forma que esses são os instrumentos mais simples, né, e úteis, mas alguns instrumentos são muito sofisticados, né? Se você olhar uma lente de uma máquina fotográfica moderna, nossa, quantas lentes você tem, né? De forma que a gente chama, às vezes, de uma lente, na verdade, é um conjunto de lentes, né? Mas esse é o aspecto que a gente gostaria de chamar a atenção. E que, com esse instrumento, que, claro, era fechadinho, né? Com esse instrumento, Galileu revolucionou a astronomia, viu detalhes da Lua, né? Entendeu até mesmo que a Via Láctea era composta por muitas estrelas, de forma que ele já começou fazendo grandes descobertas do ponto de vista da cosmologia e também do sistema solar. Microscópios, instrumentos ópticos, né? Aliás, também temos microscópios que não são ópticos, não, né? Utilizamos elétrons, né? Ao invés de luz. Hoje em dia a coisa evoluiu muito, né? Então, esses microscópios que nós vamos falar agora são os microscópios ópticos, né? Revolucionaram a biologia. Nossa, quanto aprendemos, né, observando objetos bem pequenos, né, utilizando o microscópio. Acredita-se alguns fabricantes de óculos holandeses, né, a descoberta do microscópio. Curioso. A descoberta, aparentemente, foi alguns anos antes, cerca de 18 anos antes da descoberta dos telescópios. Alguns estabelecem o ano de 1590, né, para descoberta dos microscópios, né, e só poderia partir mesmo de fabricantes de lentes para óculos, né? O fato é que os microscópios revolucionaram, né, a ciência como um todo, né? Passamos a entender melhor o mundo microscópico, né? Muito bem. O Cláudio, ele vai ilustrar, né, certamente o microscópio mais simples dentre todos, né, porque alguns são sofisticadíssimos, né? Mas para que complicar se a gente pode simplificar? Porque o que importa, a meu ver, é só o princípio de funcionamento do microscópio. E para isso basta o que a gente tem aqui, não é isso? Então é isso que o Cláudio vai nos explicar agora, né? O microscópio, o princípio de funcionamento do microscópio. Aqui também feito com material simples, né? Aqui basta então duas lentes cuja distância focal é bem pequena, né? Equivalente à ocular do meu telescópio. Então eu uso 2 dessas lentes, né, com a distância focal muito pequena. E eu coloco, por exemplo, um objeto muito, muito pequeno, que a olho nu você não consegue ler, né? Por exemplo, aqui eu escrevi Univesp, uma letra muito pequenininha. Muito pequeno, não dá para ler, né, praticamente. Exatamente. E aí, visto aqui pelo microscópio, a gente pode observar a imagem aqui, observada por essa câmera, que
a gente consegue agora observar, consegue ler pelo menos, né? Uhum. Lógico que existe um pouco de aberração, assim como o telescópio, aparecem algumas distorções na minha imagem, porque na verdade não é uma lente feita para microscópio nem para telescópio, né? Ele é uma lente que tem aberrações tanto cromáticas, né, mas como outros tipos de aberrações. Mas dá para mostrar perfeitamente qual é o princípio de funcionamento, né, de um microscópio, usando duas lentes de distância focal bem pequena. Assim. O Cláudio queria só chamar a atenção, porque eu acho que isso é importante, né? Uhum. Para a gente entender o princípio de funcionamento, a gente tem que entender o seguinte, né? Lá na frente temos o nosso olho, que no caso é a lente, né? Porque a gente vai ver agora utilizando a câmera, né? Claro, né? Então, aqui você tem o objeto. Muito pequenininho, né? Está escrito universo pequenininho, né? Aí o que acontece? Essa lente produz uma imagem, não é isso? Exatamente. Ela produz uma imagem desse objeto que se situa aqui, não é isso? E agora, essa segunda, ela reproduz, né, uma imagem da imagem, porque essa imagem passa a ser objeto para a segunda. Então, esse que é o pulo do gato, né? De tal maneira que essa aqui inverta, eventualmente, a segunda inverte a segunda vez, vai aparecer direita lá. Né? Então, mas de qualquer maneira, o que importa é o seguinte, são duas lentes, uma gera uma imagem que se transforma no objeto para a segunda lente, e a lente conjuga a esse objeto que é a imagem uma imagem. Isso, tá certo? Você aumenta, né, a imagem, né, dessa primeira lente. É isso, né? Porque é isso que é fundamental. Essa gera uma imagem, que é o objeto, gera depois a imagem desse objeto. Né? Veja, o princípio de funcionamento de um microscópio é bastante simples. Agora, os microscópicos dos dias de hoje são complicadíssimos, sofisticadíssimos, porque é uma questão de como aumentar, né, cada vez mais, né, o tamanho dos objetos. Né? Então precisa ser realmente equipamentos bastante sofisticados. Né? Então, muito bom, Cláudio. Muito boa essa ilustração, né? Porque aqui a gente apenas ilustra, já que a gente não faz realmente uma experiência. Né? Ok, muito bom mesmo.